Lussan, vamos continuar a videoaula que tratava do dimensionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede. Nós vimos aqui alguns detalhes com relação a como que nós vamos analisar o perfil energético do cliente, o formato de projeto que nós vamos utilizar. A dorsal do nosso projeto. Só que agora nós vamos para os detalhes. Bom, primeiramente eu vou calcular a média de consumo mensal do meu cliente. Como que eu vou fazer? Basta eu pegar todos os dados que eu tenho de consumo, 1421, 915, 924, 849, 1214 e somando um a um. Após eu somar todos esses números, eu vou dividir isso por 13. Por quê? Note bem, nesse caso aqui não são 12 meses, tá? Não é um ano. Eu tenho 13 meses, tá ok? No total de meses que estão sendo avaliados nessa conta de energia. Não são 12, são 13. É por isso que eu dividi por 13. Então eu vou pegar o total de consumo, somei todos os meses, me deu um valor de 144.130 kWh em 13 meses e divido por 13. Que é a quantidade de meses que eu tenho. Ou seja, eu chego em um valor médio de 1.109 kWh por mês. É por isso que nós temos que levar em consideração com muita calma e tomar muito cuidado quando nós fazemos o dimensionamento e aparecer alguns meses muito fora de uma média. Percebo que nesse caso aqui é um cliente que ele tem uma média muito próxima do real. Aumenta um pouquinho no verão, certamente por conta de ar-condicionado ou algo do gênero. Então nós temos aqui o consumo médio mensal desse cliente será de 1.109 kWh por mês. Bom, agora que eu tenho a média de consumo do meu cliente, eu preciso saber quanto cada painel fotovoltaico gera por mês nessa localidade. Se eu tenho a quantidade, o consumo médio do cliente e o quanto cada painel gera por mês, eu terei o quê? Terei quantos painéis, se eu dividir esse valor por esse, eu saberei quantos painéis serão necessários, isso em Standard Test Condition, mas quantos painéis serão necessários para o meu sistema fotovoltaico. Depois basta acrescentar aquele valor, que é um coeficiente de segurança, de 20%. Então vamos lá. Como que eu vou calcular agora a energia gerada por cada módulo fotovoltaico? Nesse caso, nós estamos utilizando um módulo da Bluesun, um Bluesun Module 250 watts de célula de policristalino, 60 células, tá ok? Então, como que eu vou fazer? Eu vou utilizar o mesmo método que nós utilizávamos anteriormente para calcular a quantidade de energia gerada para painéis fotovoltaicos off-grid. É a mesma ideia. Como que eu faço isso? Eu vou pegar a irradiação do local, média, vou multiplicar pela área do painel fotovoltaico e vou multiplicar pela eficiência do painel fotovoltaico. Dessa forma eu calculo, multiplicando esses três elementos, a irradiação, que são os elementos fundamentais que vão me dizer o seguinte: quanto de energia eu vou gerar nesse local? Que seria a irradiação local, é função também da área do painel, obviamente, quanto maior o painel, maior vai ser a quantidade de energia gerada, e também a eficiência do painel. Quanto maior a eficiência do painel, mais energia será gerada. Só que não esqueçam que essa fórmula, ele nos dá um resultado por dia, e nós não queremos por dia, nós queremos por mês. Aí basta multiplicar por 30. Por que por mês? Quando nós trabalhamos com sistemas off-grid, nós trabalhamos por dia, né? O período nosso de cálculo é sempre diário, né? É do nascer ao pôr do sol. Nesse caso não. Como a conta de energia nossa é um número embasado no mês, todos esses números aqui são números mensais, nós calculamos por mês também a quantidade de energia. Basta multiplicar por 30, a fórmula é a mesma, a única diferença é que eu multipliquei por 30 aqui para saber uma média mensal que esse painel fotovoltaico, esse módulo fotovoltaico vai conseguir gerar, tá ok? E como eu vou conseguir esses dados? A irradiação diária eu vou conseguir no CRECESB. Lembra que nós vimos lá como conseguir esse número, a irradiação diária no CRECESB, tanto para sistemas off-grid como para sistemas grid-tie, em aulas anteriores. Mas nós vamos rever aqui.
A área do painel, quem vai me passar isso aqui é o próprio fabricante, a eficiência também. Então eu tenho esses 3 dados. Então vamos aí capturar cada um deles novamente para que possamos relembrar como eu cheguei nesses números aqui. Primeiro, a irradiação diária de 5.04. Como que eu cheguei nesse número? Esse número nós conseguimos utilizando os dados do CRECESB. Lembra que vocês podem utilizar também o SUERA, tanto faz. Eu particularmente prefiro utilizar os dados do CRECESB, tá? Mas depende da pessoa, tem engenheiros que preferem utilizar, ou técnicos que preferem utilizar os dados do CRECESB, outros do SUERA, outros fazem uma média entre os dois, tanto faz. Eu particularmente utilizo os dados do SUERA, que quase sempre são dados um pouco menores, o valor de irradiação é um pouco menor do que o dado que é disponibilizado pelo SUERA. Então o sistema acaba ficando um pouquinho superdimensionado. Eu prefiro o sistema superdimensionado do que subdimensionado. Essa é a razão pela qual eu utilizo muito o CRECESB, além de outros fatores que ele já me dá inclinação e tudo mais. Então como nós vamos chegar nesses dados aqui? Vamos novamente ao CRECESB. Bom, eu vou digitar no Google CRECESB, né? E vai me aparecer esse home da página. Eu vou entrar aqui em potencial energético, potencial solar. Quando eu clicar aqui, vai aparecer essa tela onde eu vou definir. Na verdade, aparece uma tela anterior que tem as 3 cidades mais próximas, tá? Mas como Piracicaba é a cidade que tem a estação solarimétrica mais próxima, é essa que eu vou utilizar. Então, Piracicaba aqui, lembra, vocês se recordam, eu vou utilizar para sistemas fotovoltaicos conectados à rede, eu vou utilizar a maior média anual. Inclusive está me dando aqui a inclinação do painel, 22 graus norte. Qual que é a média, maior média anual? Eu vou pegar a média aqui, nesse ponto, que será de 5.04 kWh por metro quadrado dia. Dessa forma eu consigo definir qual a irradiação diária média para poder calcular quanto que o meu painel fotovoltaico irá gerar de energia. Tendo esses dados, agora fica fácil, eu já sei qual é a irradiação diária que eu tenho nessa localidade. Agora vamos retornar aos cálculos. Então eu sei que a irradiação diária é de 5.04 kWh por metro quadrado dia. E a área do painel fotovoltaico? Eu também preciso recorrer agora ao fabricante. O fabricante me passa qual é essa área. Como que eu vou fazer isso? Eu vou agora buscar os dados do painel fotovoltaico. Bom, aqui eu tenho os dados do painel fotovoltaico, eu tenho aqui a eficiência do módulo fotovoltaico e eu tenho a área dele. Tendo essas dimensões, eu consigo calcular a área, ou seja, 1650 é a mesma coisa que 1.65 metro, 992 é a mesma coisa que 0,992 metros. Se eu multiplicar isso por isso, eu terei o quê? Um número de 1.6 metro quadrado. Essa é a área do meu painel fotovoltaico. E a eficiência do meu painel fotovoltaico, que também eu vou utilizar na fórmula, basta eu pegar aqui no datasheet do painel fotovoltaico, que nesse caso aqui é 15,3%. Ou seja, eu já tenho a área, que é esse número multiplicado por esse, vai dar 1,6 metros quadrados, e tenho a eficiência do módulo fotovoltaico, que é de 15,3%. Tendo esses dados, a irradiação que nós conseguimos pelo CRECESB, a área do painel fotovoltaico e a eficiência do painel fotovoltaico, eu multiplico todos esses valores e multiplico também por 30, porque eu preciso saber qual é a geração de energia que esse painel vai me dar por mês. Multiplicando esses valores, eu cheguei a um número de 37 kWh mês. A média do Brasil, para que vocês tenham como referência, é um número em torno de 36 kWh mês. Então, é um pouco menos em regiões como Santa Catarina e bem mais em regiões como Ceará, por exemplo. Então, você tem o Nordeste brasileiro, tem muito sol. Nós temos aquela região ali de Petrolina, um dos pontos do Brasil com maior solarimetria.
e já temos alguns em outros pontos do país, como Santa Catarina, a parte do litoral de Santa Catarina, alguns pontos com menor solarimetria. Mas mesmo assim são números próximos a 36. Então, na região, nesse caso de Mogi-mirim, para ser mais exato, Piracicaba, que seria a estação solarimétrica mais próxima, esse painel fotovoltaico irá gerar 36 kWh por mês. Se você tiver alguma dúvida, esse número, quando você calcular, tem que ser um número que vai estar próximo de 36, pouco menos ou um pouco mais. Sendo que aqui eu não levei em consideração que esse painel terá perdas por temperatura e tudo mais. Esse número aqui é embasado em condições de laboratório, Standard Test Condition. Por isso que depois eu acrescento mais 20%, porque no mundo real nós não vivemos uma condição de laboratório com temperatura de 25 graus Celsius e radiação de 1000 watts por metro quadrado, Hermes igual a 1.5. Nós não temos isso que nós já vimos em aulas anteriores na parte teórica. Então eu vou ter que multiplicar por 1.2 para que eu leve isso tudo em consideração. Bom, agora que eu tenho a quantidade, o consumo mensal médio do meu cliente e eu tenho o quanto que o meu painel fotovoltaico irá gerar nessa região, basta eu dividir, como eu já disse anteriormente, esse número por esse, ou seja, eu tenho um consumo de 1.109 kWh por mês e cada painel gera 37 kWh por mês. Se eu dividir um pelo outro, eu consigo o quê? A quantidade de painéis que eu vou precisar para esse sistema fotovoltaico. Então, se eu dividir 1.109 por 37, eu vou chegar a um número aproximado de 30 painéis fotovoltaicos, isso levando em consideração as condições de laboratório, Standard Test Condition. Mas como nós vivemos no mundo real, o número de painéis que nós chamamos número de painéis corrigido ou quantidade de painéis corrigido seria 30, que é o que nós calculamos teoricamente, multiplicado por 1.2, para que nós possamos levar em consideração as perdas que nós teremos por temperatura, mismatch, sujeira e tudo mais. Isso não leva em consideração sombreamento, ok? Se vocês tiverem problemas com sombreamento, o cálculo é bem diferente e aí nós utilizamos software, por exemplo, o Solergo, é o software que a Blusan utiliza hoje. Mas se você não tiver sombreamentos importantes, você pode utilizar esse método sim, sem problema algum. Então você teria aqui 30 vezes 1.2, aumentando em 20%, eu terei 36 painéis, ou seja, eu aumentei 6 painéis para levar em consideração as perdas no meu sistema. Então vamos lá. Se eu cheguei a um número de 36 painéis e eu sei que cada painel fotovoltaico tem uma potência, esse painel fotovoltaico em particular, tem uma potência de 250 watts pico, eu chego, se eu multiplicar 36 por 250, eu chego a um valor de 9.000 watts pico, ou 9 quilowatts pico. É só dividir isso aqui por 1.000, eu chego em quilowatts, né? 9.000 dividido por 1.000, 9 quilowatts pico é o tamanho do meu sistema fotovoltaico. Ou seja, a potência total do meu sistema fotovoltaico será de 9 quilowatts pico. E sabendo a potência do meu sistema fotovoltaico, que nesse caso é de 9 kW pico, 9.000 watts pico, eu consigo saber o seguinte: qual será a potência total que precisa ter o meu inversor fotovoltaico. Nesse caso, o que eu vou levar em consideração? Percebam que eu divido por 1.2. Por que eu estou dividindo isso aqui por 1.2? Porque todo inversor ele consegue ao menos gerenciar 20% a mais do que aquela energia que ele está projetado, que ele nominalmente gerencia. Por que isso? Porque na prática nós nunca vamos trabalhar com um sistema, por exemplo, um sistema de 5.000 watts, digamos que eu tivesse 20 painéis de 250 watts, tá? Eu teria um sistema de 5.000 watts. Nem sempre, aliás, na maior parte do tempo, o meu sistema não vai estar gerando 5.000 watts. Os meus painéis não geram 250 watts cada um. Por quê? Porque eu tenho as questões de temperatura, sujeira, mismatch e tudo mais. Então, se eu colocar uma quantidade maior de painéis fotovoltaicos, não tem problema nenhum. Então, vocês podem dimensionar o inversor dessa forma. 9 kW pico é a potência do meu sistema. Você pode diminuir em 1.2, ou seja, dividir por 1.2. Dividindo isso aqui por 1.2, eu chego a um dimensionamento do inversor de 7.5 kW
pico. Ou seja, um inversor de 7,5 kW pico, 20% menor, consegue gerenciar a energia gerada por um sistema de 9 kW pico. Tá, okay? Senão você começa a deixar o inversor extremamente superdimensionado e não há necessidade. Inclusive softwares como o Solergo já levam isso em consideração, até 20% acima sem problema algum. Pode fazer esse cálculo que não há nenhum tipo de problema e nós utilizamos nos nossos projetos e não há problema algum. Inclusive é algo que é extremamente estimulado pela Blusan Solar China. Portanto, apenas revendo, nós vamos dividir esse número, o consumo médio do cliente, pelo quanto cada painel gera. Eu chego a um valor de 30 painéis, só que eu tenho que aumentar isso aqui em 1.2 para levar em consideração as perdas. Eu chego a um número de 36 painéis fotovoltaicos. E aí eu consigo calcular a potência total do meu sistema, que é de 9 kW pico. E para dimensionar o inversor para esse sistema, basta dividir por 1.2, que nunca os painéis vão gerar toda a energia que eles geram em laboratório. Ou seja, eu vou ter um inversor para esse sistema, tem que ter pelo menos 7,5 kW pico. E qual inversor que nós vamos escolher? Vamos lá. Eu vou para o datasheet do fabricante, nesse caso aqui nós escolhemos da Invit. Eu tenho vários, nós já vimos essa tabela em uma tela anterior, quando nós tratávamos dos inversores. É a mesma tabela que nós vamos utilizar. Nesse caso aqui, eu vou utilizar um inversor que tem duas entradas MPPT. Recordem que eu precisava de um inversor de 7,5 kW pico. Eu tenho um inversor de, no máximo, nesse caso aqui, para inversores monofásicos da Invit, de 5.000 watts, ou seja, 5 kW pico. O que nós vamos escolher? Nós vamos escolher, nesse caso, dois inversores como esse. Esse é o inversor que nós escolhemos. E aqui estão as características dele. De 5.000 watts, ele tem duas entradas MPPT, cada uma suporta 2 amperes, e ele vai me disponibilizar em corrente alternada aproximadamente 4.600 watts, e uma corrente, ele vai enviar para o grid uma corrente média de aproximadamente 20 amperes. Na verdade vai dar um pouco menos, né? Mas em torno de 20 amperes. Essas são as características do inversor que nós vamos escolher para esse projeto em particular. Bom, agora nós vamos ter que conectar esses dois inversores. Como será feita essa conexão? Da seguinte forma. Primeiro, eu tenho toda essa energia que será gerada pelos painéis fotovoltaicos, que serão divididas e gerenciadas por dois inversores, cada um de 5.000 watts pico. Nessa região de Mojimirim, que é muito próximo a Limeira, muito próximo a Campinas, nós temos muito próximo a Piracicaba, a tensão de fase, ou seja, a tensão entre o fase e o neutro, é de 127 volts em corrente alternada. E a tensão entre fases é de 220 volts. Ou seja, nós temos que recordar, como que eu vou fazer essa conexão? Eu preciso de 220 volts. Se eu conectar uma fase e um neutro, eu vou conseguir apenas 127. E como nós havíamos falado anteriormente, todos os inversores monofásicos, que são os mais comuns que nós vamos utilizar, eles trabalham com 220 volts. Ou seja, eu vou ter que conectar fase e fase. Nesse caso, o que nós escolhemos? Nós conectamos fase 1 e a fase 2. O sistema dessa casa é um sistema trifásico. Basta nós recordarmos a conta de energia, em que dizia que o sistema era trifásico. Então, o primeiro inversor eu vou conectar na fase 1 e na fase 2, para que eu consiga 220 volts. E o aterramento, obviamente, né? Eu tenho que aterrar ele, senão ele não funciona. E o inversor 2 eu conecto da mesma forma, na fase 2 e na fase 3. Então, percebam que nesse caso, a fase 2 terá mais energia do que a fase 1 e do que a fase 3. Não tem como nós conseguirmos equilibrar um pouco mais esse sistema. Nesse caso, não tem como fazer. Se eu tivesse 3 inversores, seria mais fácil. Aí eu teria como conectar, por exemplo, na fase 1 e na fase 3, aí resolveria o meu problema. Também, né? Conectaria um terceiro inversor na fase 1 e na fase 3, né? Nesse caso, é comum nós tentarmos, salutar nós tentarmos
conectar essa fase que vai receber mais energia dos inversores, uma fase que nós temos uma carga maior. É bom fazer independentemente da concessionária pedir ou não. Às vezes eles pedem. Não é muito comum não, mas já vi casos de pedir sim. Mas na dúvida, tenta colocar na fase que você tem mais carga no seu sistema. E é simples fazer isso aí, não tem dificuldade alguma. Então não se esqueçam, eu vou ter que conectar o meu inversor em 220 volts, tá ok? Da forma como eu conectei aqui. E não vamos esquecer também de aterrar esse segundo inversor, ou seja, da forma como ele está aqui, esse sistema já está conectado e pronto para gerar energia. Só que é importante nós levarmos em consideração que pelos cálculos que nós fizemos anteriormente, eu precisaria de apenas 7,5 kW-pico de inversores e não 10. Nesse caso, eu estou utilizando dois inversores, cada um de 5.000 watts-pico, ou seja, eu tenho 10.000 watts, enquanto eu precisaria só de 7.500 watts. O que eu quero fazer agora é calcular com o treinando quantos painéis a mais eu poderia colocar nesse sistema no futuro. É um fator importante até para você passar para o seu cliente num projeto desse, para que ele saiba que se houver a necessidade de mais energia, basta acrescentar uma quantidade de painéis que nós temos que passar para ele, quantos painéis ele pode acrescentar a esse sistema dele, já que ao invés de um inversor de 7,5, nós estamos utilizando dois inversores, cada um com 5, ou seja, um total de 10. Como que nós vamos fazer isso? Bom, quantos módulos posso acrescentar a esse sistema fotovoltaico? No futuro, digamos, nesse momento eu não preciso, né, pelo perfil energético do cliente, realmente eu não preciso, mas nenhuma eventualidade eu posso necessitar dessa energia no futuro. Bom, a quantidade de painéis que nós calculamos é 36 painéis. A potência dos inversores, isso que nós calculamos de projeto, eu precisaria de 7,5 kW-pico. Só que os inversores escolhidos foram dois inversores da Invit, modelo MG5 KTL2M com duas entradas MPPT, cada um com 5.000 kW-pico. Ou seja, a potência dos inversores é maior do que a potência que o sistema precisava, que era só 7,5. A potência do sistema, a potência dos inversores é de 10 kW-pico. Portanto, agora os cálculos são simples. Basta eu saber o seguinte: eu tenho 10 kW-pico de potência de inversor, ou seja, 10.000 watts-pico, né? Vamos usar a mesma unidade de potência. Então eu tenho aqui 10.000 watts-pico, que é a mesma coisa que 10 kW-pico, eu divido por 250 watts-pico, ou seja, eu conseguiria colocar nesse sistema 40 módulos de 250 watts-pico. Isso teoricamente, mas não se esqueçam que eu posso acrescentar em 1.2, ou seja, em 20% com segurança. Alguns projetistas utilizam números até 1/3 maior, ou seja, eu multiplicaria até por 1.33 que não teria problema. Mas nós preferimos trabalhar com 1.2, que inclusive é o que a Blusan nos passa, que seria o número mais adequado. Ou seja, se teoricamente eu posso utilizar 40 módulos de 250 watts, certo? Utilizando essa 10.000 watts de potência de inversor que eu tenho, dividido por quanto cada painel tem de potência, eu teria 40 módulos, eu pego esses 40 módulos teóricos e multiplico por 1.2, ou seja, eu consigo utilizar 48 módulos de 250 watts-pico em dois inversores MG5 KTL da Invit. Dessa forma, eu consigo calcular o seguinte: qual é a quantidade de módulos fotovoltaicos que eu posso acrescentar? Basta eu pegar a quantidade máxima de módulos fotovoltaicos que eu posso utilizar com esses dois inversores, que é 48, só que no projeto, pelo perfil energético do cliente, nós precisamos de apenas, nesse momento, 36 módulos fotovoltaicos. Ou seja, 48 menos 36, eu ainda posso acrescentar no futuro 12 módulos fotovoltaicos de 250 watts-pico cada. Ou seja, eu vendo o meu sistema para o cliente e ainda digo a ele o seguinte: olha, você ainda pode acrescentar
12 módulos de 250 watts pico para esses inversores, porque eles dão conta dessa quantidade de potência, tá ok? Portanto, dessa forma eu passo um dado importante para o cliente, ou seja, quanto que ele pode acrescentar de painéis no futuro. Mas, voltando ao projeto, nós sabemos que a necessidade que nós temos atualmente para esse cliente é de 36 painéis fotovoltaicos. E obviamente isso, apesar de podermos acrescentar até 12 módulos a mais, mas nós podemos, nesse momento, iniciar o projeto e entregar para o cliente, de acordo com o perfil energético atual dele, 36 módulos fotovoltaicos. E como que nós vamos fazer a divisão desses módulos fotovoltaicos entre os dois inversores de 5.000 watts cada um? Da seguinte forma. Recordem-se que são 36 painéis fotovoltaicos que serão divididos entre dois inversores, o inversor 1 e o inversor 2. Então, os dois inversores são iguais. O inversor 1, ele tem duas entradas MPPT, tanto o inversor 1 como o inversor 2. Então, o que eu faço? Eu crio um string 1, ou seja, um arranjo, uma série de painéis fotovoltaicos. Se recordem que em sistemas conectados à rede, eu vou trabalhar em série de painéis. Então, eu tenho aqui no string 1, eu vou dividir 9 painéis fotovoltaicos, isso para o inversor 1. E no string 2, mais 9 painéis fotovoltaicos. Ou seja, no total do inversor 1, eu terei 9 mais 9, 18 painéis fotovoltaicos. No inversor 2, a mesma coisa. É o mesmo inversor, a mesma capacidade. Eu vou montar um string, que eu chamei de string 3, de 9 painéis fotovoltaicos e vou conectar na entrada MPPT1. E o string 4 eu vou conectar na entrada MPPT2 do inversor 2. Ou seja, dessa forma eu consegui dividir equalitariamente. Se não fosse igual, por exemplo, digamos que na entrada MPPT estivessem aqui com 10 painéis fotovoltaicos e aqui estivesse com 8, somando os 18, não teria problema nenhum. Você pode fazer isso sem problema algum. Eu poderia ter 11 painéis aqui e 7 painéis aqui. Não tem problema algum. Mas já que eu posso dividir de forma igual, eu divido. Às vezes você não consegue, porque às vezes, por exemplo, você consegue colocar no string 1, que está voltado para o norte, o máximo de painéis fotovoltaicos que você consegue. Tá certo? Levando em consideração e respeitando os limites do inversor que nós já vimos nas aulas anteriores, principalmente os limites de tensão. Então no string 1 eu coloquei 9 painéis fotovoltaicos do inversor 1 e 9 painéis no string 2. Eu dividi meio a meio, mas poderia ter desequilibrado, que não teria problema algum. O inversor vai fazer o gerenciamento dessa energia e vai disponibilizar a energia da mesma forma, se eu dividir isso equalitariamente ou não. Já na próxima videoaula, nós vamos fazer a conexão, nós vamos simular a conexão de todos os painéis fotovoltaicos nas entradas MPPT dos inversores. Até a próxima aula.